Lá e vamos lá. Revisão da prova de História. Fizemos essa revisão ontem, gravamos, mas por problemas técnicos o vídeo não está abrindo. Então vamos novamente. Hoje eu vou dar uma pincelada, porque ontem a revisão foi feita junto com Maria Fernanda, como uma espécie de prova oral. Então, esse livro aqui é o livro do SESI, do terceiro bimestre, ok? E eles já fizeram prova do capítulo 1 e 2, e agora terá a prova do capítulo 3 e 4 para fechamento da nota do terceiro bimestre. Então, vamos lá. O título: A História das Ferrovias. O trem é um meio de transporte ferroviário e consiste em vários veículos conectados entre si e se locomovem em trilhos. Os trens são capazes de transportar pessoas e cargas muito pesadas. Aqui ela respondeu para mim ontem. Hoje a gente meio que vai dar uma pincelada, né? E ela estava muito bem nesse terceiro capítulo. A gente parou no terceiro. A invenção da locomotiva. Um padre nascido na Bélgica, teria sido o primeiro inventor de uma máquina a vapor na China. Em 1681. Vamos repetir para fixar. A invenção da locomotiva. Um padre nascido na Bélgica teria sido o primeiro inventor de uma máquina a vapor na China em 1681. Quase 90 anos depois, um militar francês construiu uma máquina a vapor para transportar as armas do exército. Contudo, foi em 1804 que um engenheiro inglês conseguiu construir uma locomotiva a vapor capaz de puxar 5 vagões com 10.000 quilos de carga e cerca de 70 passageiros. Aqui mostra, a locomotiva é um veículo ferroviário que fornece energia para colocar um trem. Deixa eu ver se a dona aqui vai enxergar. A imagem parece que não tá legal. A locomotiva é um veículo ferroviário que fornece energia para colocar um trem em movimento. Elas são responsáveis por puxar os vagões que transportam cargas e pessoas. As primeiras locomotivas criadas funcionavam a vapor e no Brasil receberam o nome popular de Maria Fumaça. Vamos voltar. A locomotiva é um veículo ferroviário que fornece energia para colocar um trem em movimento. Elas são responsáveis por puxar os vagões que transportam as cargas. As primeiras locomotivas criadas funcionavam a vapor e no Brasil receberam o nome popular de Maria Fumaça.
Apesar de a primeira locomotiva ter sido criada em 1804, elas ainda eram muito lentas, pesadas e de difícil acesso à população. As primeiras ferrovias foram construídas com madeira, tornando as viagens mais longas e demoradas. Levaram muitos anos para que elas fossem aperfeiçoadas e popularizadas como conhecemos hoje. Os trens aproximaram a população de todas as partes do mundo. Na agricultura, por exemplo, eles foram úteis para transportar os produtos de agrícola até os produtos para serem enviados ao exterior por meio de navios. Então, vamos voltar novamente para ficar bem claro e bem específico. Apesar de a primeira locomotiva ter sido criada em 1804, ela ainda era muito lenta, pesada e de difícil acesso à população. As primeiras ferrovias foram construídas com madeira, tornando a viagem mais longa e demoradas. Levaram muitos anos para que eles fossem aperfeiçoados e popularizados como conhecemos hoje. Os trens aproximaram a população de todas as partes do mundo. Na agricultura, por exemplo, eles foram úteis para transportar os produtos agrícolas até os portos para de lá seguirem ao exterior por navios. Assim, podemos observar que os trens foram importantes para atividades comerciais em todo o mundo. E aqui mostra, né, o trem ou a Maria Fumaça, conhecida no Brasil. E aqui fala um trechinho, ó. A chegada do primeiro comboio a circular em Portugal. A estação do carregamento em 28 de outubro de 1856, de Antônio Joaquim de Santana Bárbara, abre parênteses, aquarela, 1856, porque isso aqui é uma pintura. E o nome do pintor é Joaquim Santa Bárbara, que fez isso em 28 de outubro de 1856. Tá difícil sair a voz hoje, hein? Muito embolado da língua. As primeiras ferrovias nos Estados Unidos. Rapidamente, as ferrovias começaram a se expandir em diferentes lugares do mundo. Consequentemente, elas alteraram a paisagem natural onde foram instaladas. Florestas e vegetações foram destruídas para dar lugar às estradas de ferro, onde existiam áreas e vegetação foram destruídas para dar lugar à estrada de ferro, onde existiam Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Onde existiam áreas rurais, passaram a existir estações e ao redor nasceram vilas e cidades. Milhares de pessoas vindas de diferentes lugares passaram a trabalhar na construção das estradas. As primeiras ferrovias dos Estados Unidos surgiram por volta de 1826. Nessa mesma época, estava ocorrendo
estava ocorrendo um grande processo migratório, multidões de pessoas incentivadas pelo governo dos Estados Unidos, chamado também como estadunidense, se deslocavam para o oeste do país em um evento que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Então, o evento ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. Além do sonho, do progresso, essas pessoas também foram motivadas pelas descobertas do ouro, e nessas regiões também viviam comerciantes e pessoas que trabalhavam para o governo. Aqui você mostra uma imagem, né, que foi feita, fala que é uma imagem sobre o progresso americano de John Guest, e uma tela, né, que foi realizada em 1872. Os americanos acreditavam que eram escolhidos por Deus, que deveriam buscar o progresso. Assim, investiram na construção de telégrafos e de trem. Movida pela crença religiosa, a população estadunidense passou a ocupar todas as terras disponíveis no oeste do território. A maioria dessas terras pertencia aos povos indígenas. Que foram expulsos das regiões, como mostra aqui embaixo. Muitos nativos foram forçados a caminhar por mais de 1.500 quilômetros para se abrigar no novo local, escolhidos para ele pelo governo. Muitos indígenas morreram durante essas marchas. Aqui é uma pintura também, Fort Lamier, de Jacob Miller, né? Essa tela foi feita em 1837. Na tela podemos observar as tropas, do exército americano invadindo as terras indígenas para a construção de um forte, ou seja, uma espécie de quartel. A criação da primeira ferrovia do mundo na Inglaterra serviu de inspiração para que os estadunidenses unissem os planos para construir a própria ferrovia. Naquela época, as mercadorias eram transportadas em carroças ou pequenas embarcações chamadas de balsas. A ferrovia foi considerada o maior desenvolvimento tecnológico da época. Ela foi importante para facilitar o comércio e as viagens. Aos poucos, com o apoio do governo dos Estados Unidos, várias ferrovias passaram a ser construídas no país. Em 10 de agosto de 1869, foi inaugurada a primeira ferrovia transcontinental, ou seja, que conectava-se todo o continente americano. A novidade revolucionou o transporte da população e a economia do oeste dos Estados Unidos. Aí aqui mais uma vez, né, mostra uma imagem, as pessoas atravessando o continente de Francis Palmar, né? Ele fez essa pintura em 1868 para se aventurar nas terras além do rio do Mississippi. Os americanos construíram uma estrada de ferro para transportar pessoas e mercadoria por todo o território. As estradas de ferro chegam ao Brasil. No Brasil, em 1835,
O resgate o regente Diogo Feijó, no Brasil, em 1835, o regente Diogo Feijó, governante da época, havia assinado uma lei oferecendo incentivo econômico para quem construísse uma ferrovia ligando os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Bahia. No Brasil, o regente Diego Feijó, governante na época, havia assinado uma lei oferecendo incentivo econômico para a construção de 4